Mais um episódio da temporada Sem Dolores e mais um episódio com algumas revelações diretas já em relação ao episódio passado. Eu preciso começar esse vídeo falando parabéns para vocês estão mandando muito bem. Muita gente nos comentários do episódio passado, que eu falei, né, sobre aquela sequência ser muito estranha, né? Como que eles entram ali, todo mundo sabe que eles estão ali, tem todos os dominados, digamos, pelas moscas ali em volta, e eles conseguem entrar, salvar a mulher, tudo muito fácil. E muita gente comentou, eu acho que ali, quando ele sobe a escada, claramente a gente tem um corte, então era tudo um plano da Charlotte, ela substituiu ali o cara que era o braço direito da Si. E a gente tem a confirmação aqui no episódio de que vocês estavam certos, a maioria das pessoas falou isso. Eu falei, quando eu vi vocês comentando, que realmente fazia muito sentido, muito mais sentido do que eles entrarem com tanta facilidade, e aqui a gente tem a confirmação. Uma construção até boa nesse sentido, né? Os episódios aqui, eles começam, ou desde o começo da temporada talvez, são episódios mais episódicos, digamos assim. O que eu tô querendo dizer com isso? É claro que são episódios episódicos. Bom, não necessariamente. Antes, Westworld, principalmente nas primeiras temporadas, ele até resolvia os seus episódios dentro de si, mas ele sempre estava guardando, digamos, questões a serem resolvidas lá pra frente. Vamos lembrar da primeira temporada que a gente vai descobrir, por exemplo, a relação ali William, Homem de Preto, sendo a mesma pessoa e tal, lá no final da temporada só. Aqui nessa temporada já parece que os mistérios que são criados dentro do episódio são resolvidos dentro deles mesmos. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acham. O que eles fazem aqui é não guardar tanto, digamos, essa dificuldade de compreender o que está acontecendo na série, pelo menos é o que aparenta, eles não vão guardando para depois, então eles vão resolvendo e vão sempre situando o público, talvez até uma resposta, principalmente ali a segunda, terceira temporada, principalmente a segunda, em que muita gente ficou muito perdido. Então aqui nesse episódio eles vão, como durante toda essa temporada, eles vão respondendo as perguntas rapidamente, digamos assim. Tem um infiltrado, a gente descobre que tem um infiltrado, a gente tem a resposta, por exemplo, no mesmo episódio. A gente tem o Caleb aqui de novo, tentando fugir, e a gente tem o resultado disso no mesmo episódio. Mais um episódio, como eu disse, sem a Dolores, mas que a gente vai tendo essas resoluções de arcos, a história continua avançando, mas tudo vai se resolvendo, e aí no próximo episódio a gente vai começar novas situações a serem criadas a partir do que foi deixado aqui no final desse. Mas o que foi aberto, as respostas que precisavam ser dadas, são dadas. E de certa forma, a série, como eu já tinha comentado anteriormente, ela continua meio que falando sobre essa ideia de um ciclo, mas não um ciclo fechado, digamos que não um círculo que começa e termina no mesmo lugar a ponto da gente não saber qual é o começo e qual é o final. Não, aqui a gente tem um ciclo que vai se modificando a ponto dele não se tornar exatamente um ciclo. O que eu tô querendo dizer com isso? Bom, aqui a gente tem, de certa forma, essa mensagem aparecendo nesse retorno àquilo que era a primeira temporada, então só que um pouco diferente, digamos assim, só que ao contrário. Então se lá como a gente tinha os hosts sendo controlados e os humanos fazendo o que bem entendesse com eles, aqui a gente tem o contrário, como eu já venho comentando nos outros episódios com vocês. Só que não é um ciclo igual, não está acontecendo igual já tinha acontecido antes, só que ao contrário. Aqui, por exemplo, a gente tem os hosts que também são controlados, ou que não se sentem à vontade nesse mundo, que entendem que aquele mundo não é o mundo deles, é o mundo da Charlotte. Então, por isso, eles começam a se matar, a se libertar, a se rebelar de alguma forma contra a própria Charlotte. E isso vai aparecer em outras mensagens durante o episódio, por exemplo. A gente tem isso no Bernard ali e a Si chegando num lugar que é parecido com Westworld, mas que não é Westworld. Então, como o Bernard diz, é do mesmo criador, digamos assim. Então, o que a gente tem é
algo parecido com aquilo que a gente já conhecia, aquilo parecido com Westworld da primeira temporada, esteticamente muito parecido, só que é um outro lugar, só que é diferente. O mesmo vale, e essa relação do ciclo fica ainda mais clara, com o Caleb nesse episódio aqui. Então a gente tem o Caleb que fica muito claro que vários Calebs de várias outras simulações anteriores, né, não simulações, mas espécies de simulações, né, com a Charlotte tentando arrancar respostas e tal, a gente sabe que vários já fugiram, a ponto de o anterior sempre, de alguma forma, deixar marcas pro seguinte seguir, uma mão na parede, uma seta apontada, esse tipo de coisa, que no fundo a gente sabe que a Charlotte está por trás disso, só que se esse ciclo parecia sempre não dar em nada, ele sempre não chegava em lugar nenhum, e cada uma dessas versões do Caleb foram morrendo, aqui a gente tem uma versão que ainda assim fecha esse ciclo de morrer, fecha esse ciclo de não conseguir chegar, digamos, nascer, só que ele faz algo de diferente, por mais que seja por permissão da Charlotte, mas ainda assim o ciclo dele não se fecha completamente. Ele tem mais uma vez essa diferença a partir do momento que ele consegue fazer a comunicação com a Si pela primeira vez. Pelo menos é isso que a gente entende até aqui, né? Há uma possibilidade, talvez, de a Si também fazer parte de uma outra simulação, não acredito nisso agora, mas há sempre essa possibilidade em Westworld, deles enganarem a gente, deles parecerem que está tudo muito claro, mas na verdade tem algo por trás e tal. Não é o que eu acredito. Então o que eu acredito é justamente que a temporada vai levando a gente para isso, levando a gente a parecer que ela está retornando para o mesmo lugar que ela já foi, ao mesmo tempo que ela não retorna exatamente para o mesmo lugar. Aquilo que parece ser o mesmo lugar numa primeira camada, há as suas diferenças, como o parque aqui, que é parecido com Westworld, mas não é Westworld, como o ciclo do Caleb nesse episódio, que parece que vai se repetir igual aos seus anteriores, mas ele chega num resultado diferente, por exemplo, e como a própria ideia de ter alguém controlando uma outra sociedade, ou algumas pessoas, os hosts controlando os humanos, como os humanos tinham feito com os hosts antes, só que essa sociedade ela não tem a harmonia que tinha teoricamente a anterior, digamos assim, porque os hosts percebem esse controle. Ainda assim, é interessante ver que eles estão falando com esse controle da Charlotte sobre os hosts e tudo mais, e até sobre os humanos usando as moscas aqui, há essa relação até com a nossa sociedade, o controle, esse tipo de coisa, como a gente nunca é livre, a gente nunca tem o livre-arbítrio, isso que o Westworld já vai discutindo de formas diferentes durante todas as outras temporadas. Só que é interessante ver essa resposta final, digamos aqui, do Caleb para Charlotte, falando que justamente o grande problema disso tudo é ela mesma. E aí o episódio vai mostrar ela sangrando novamente, um sangue que é físico, mas ao mesmo tempo é simbólico, né? Como se ela estivesse sangrando por dentro, digamos assim, né? Como se ela, que a gente já vê esse desconforto dela com essa criação desse mundo desde o episódio passado. E ela não conseguindo entender por que essa sociedade não dá certo, né? Porque ela tem esse lado da racionalidade. Ela não entende como seres mais evoluídos, mais racionais, não conseguem encontrar um equilíbrio. Então, como se os outros hosts estivessem se humanizando e ela não consegue entender isso de forma alguma. Ou como ela chama aqui, né, de escolhas insensatas. Ela não consegue entender como hosts, que teoricamente são seres racionais e perfeitos, cometem essas escolhas insensatas para ela, que é no caso quase completar um ciclo da vida de um humano ou ser afetado de alguma forma a partir do momento que eles voltam a viver uma vida que não é a vida deles, que não é uma vida de escolha deles, por mais que eles tenham alguma escolha naquele mundo, não é o mundo deles, digamos assim. Então a gente tem esse retorno, várias possibilidades ainda aparecem aqui na temporada, a gente, como disse, não tem a Dolores mais uma vez, seria a Dolores que está controlando inclusive a narrativa da Charlotte, o que não parece até agora durante a temporada. O Ted, muitas pessoas teorizaram, que eu perguntei no episódio passado, tá, quem mandou o Ted, digamos assim? Foi a própria Dolores que mandou sem saber? Foi a Charlotte? Foi o Bernard? Teve muita gente teorizando sobre várias possibilidades. A gente ainda não tem essa resposta aqui, porque eles nem sequer aparecem. Retorno agora da Maeve, que volta a ter essa importância. É óbvio que a série não ia ficar muito tempo sem ela, né? A gente começa a chegar no final da temporada, então a gente tem
esse confronto, e eu gosto que eles exploram mais aqui um pouco do Bernard, né? Não é que o Bernard é onipotente, onipresente e tal, mas ele vê possibilidades, né, digamos assim. Então ele tem aquelas várias possibilidades, e em alguns momentos ele tem uma visão mais clara de onde aquilo vai chegar, em outro, ainda assim, se cria uma dúvida, o que é interessante, né, porque se ele tivesse todas as respostas, bom, tudo ficaria muito fácil. Não é o caso, então é como se as decisões tivessem que continuar sendo tomadas. Mais uma vez a discussão sobre aquelas pessoas têm livre-arbítrio, né? Eles vão mostrar também aqui nesse episódio o começo da resistência e tudo mais, o que é interessante, como aquelas pessoas sobreviveram naquele mundo e criaram aquela resistência para tentar lutar contra todo aquele sistema já imposto. Mas no geral é um episódio que tudo fica mais às claras, né? Acho que não tem tantas dúvidas por aqui. Comentem aqui embaixo se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, vocês têm sido incríveis nesse sentido, às vezes eu deslizo em uma coisa ou outra, eu me confundo e tal, vocês estão sempre numa boa, a gente trocando uma ideia bem legal nessa temporada. Tá bem interessante mesmo, agradeço mais uma vez a participação de todos e comentem sempre pra gente poder trocar essa ideia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comentem o que vocês acharam também sobre isso que eu tô falando, da ideia de um ciclo que não é exatamente um ciclo, porque ele não vai se fechar da mesma forma que foi anteriormente. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.